A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da URI Campus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica URI Campus de Erechim. Uma escola com história. Não deixe que o idioma separe você das oportunidades que o mundo oferece. Seja numa viagem, num game ou até mesmo para navegar na internet, falar outra língua facilita as coisas. Sem contar que logo vai facilitar também a sua entrada no mercado de trabalho. Faça sua matrícula e comece a aproveitar o que o mundo tem de melhor. Ligue 3520-9091 e receba mais informações. Centro de Línguas Positivo, URI Campus de Erechim. Matrículas abertas. Pós-graduação URI Campus de Erechim. Inscrições abertas para os cursos de Análises Clínicas e Toxicológicas, Licenciamento Ambiental, Direito Civil e Direito Processual Civil, Psicologia Organizacional e do Trabalho, ênfase em Gestão Estratégica de Pessoas, Química Ambiental, Pedagogia Social, Psicopedagogia, História e Geografia. Pós-graduação URI Campus de Erechim. Formação humana e profissional. Boa noite. O programa de hoje começa a mostrar um trabalho realizado pelo Departamento de Ciências Biológicas que destaca a situação e a importância da água para o planeta. O filme Águas de Todos, de Ninguém, foi produzido durante a execução do projeto Lambari, Cuidando as Águas do Alto Uruguai Gaúcho. Daqui a instantes, então, nós iremos ver a primeira parte deste projeto. A URI Campus de Erechim está com inscrições abertas para 10 cursos de especialização, entre eles a pós-graduação em História, que tem a coordenação da professora Luciana Gressana. O pessoal de Ciências Humanas sabe que a História, a Sociologia, eles vêm passando por uma certa crise, Ciências Humanas, né? Principalmente de frente a esse avanço da tecnologia. Então se questiona cada vez mais qual o verdadeiro papel do historiador, do professor de história, frente a essas tecnologias. Então todo aquele arsenal que o profissional ele vem desenvolvendo na sua graduação, nas suas pós-graduações, no seu mestrado e doutorado, às vezes não é o suficiente para atender a demanda do mercado, que exige um profissional cada vez mais qualificado e com um certo conhecimento amplo e ao mesmo tempo assim pontual sobre as tecnologias. Então, assim, às vezes o professor ele entra em sala de aula e ele se defronta com um aluno que sabe muito mais sobre informática, internet, telecomunicações do que ele. Então, essa situação deixa o professor inseguro e às vezes retrai ele no campo de atuação, que é justamente estimular o aluno a desenvolver o senso crítico, a desenvolver capacidade de análise frente a essas informações que vêm dos meios de comunicação e das tecnologias. Tá? Essas ferramentas, então, serão trabalhadas dentro desse pós-graduação. É exatamente isso que a gente está tentando formular e é um trabalho novo. No Brasil, assim, tem pouquíssimos lugares, pouquíssimas instituições que estão se debruçando sobre essa problemática. Ou seja, como o historiador vai levar para a sala de aula ou vai desenvolver dentro da sua pesquisa mecanismos que estimulem a informação de acordo com as tecnologias. Tá? Ou seja, assim, como o profissional de história vai tornar suas aulas mais criativas, vai tornar suas aulas mais estimulantes para os alunos, ou, por exemplo, se ele não é um professor, se ele é um pesquisador, um historiador vinculado a alguma instituição, como é que ele pode tirar todo o proveito da informática? E não só da informática, mas dos conhecimentos novos, como as tecnologias envoltas no patrimônio cultural histórico. Né? Então, assim, tem toda uma gama de possibilidades que o profissional, infelizmente, ainda não conhece. Isso significa que o curso será
terá bastante prática. Eu acho que o curso, assim, 50% praticamente vai ter práticas e vai ter estudos de campo. Sabe? Então essa é a grande inovação do nosso curso. Eu acho que para os interessados na área, eles vão perceber assim, que metade do nosso currículo é práticas de campo. Então vai ter passeios, vai ter experimentação em laboratório, nós vamos trabalhar com programas como o Moodle e outros programas, né, que são programas de rede com uma vasta gama de circulação da informação. Então eu acho que esse é o grande diferencial da URI e eu até admiro que Erechim tenha um curso desse nível e com essa qualidade de capacitação. O curso é apenas para professores de história ou acadêmicos que estão concluindo ou recém-concluíram o curso também podem participar? Também. Eu acho que o profissional de história, de modo geral, ele pode participar, mesmo aquele que não está atuando em sala de aula, né, ou aquele que está estudando ainda, que pretende se formar como professor. Mas, por exemplo, assim, quem trabalha em arquivos, em museus, vai com certeza dispor de certas informações fundamentais para ele dar um upgrade, né, nesse processo. De que forma vai funcionar o curso, professora? Bom, nós vamos ter disciplinas que são aquelas disciplinas fundamentais, né, que é teorização e conhecimento, que fazem mais ou menos 20-25% das disciplinas. Depois, mais 25% de uma teorização em cima do processo histórico, então teorias da história, né, mas sempre aplicada à segunda parte do curso, que é essa parte mais prática, né? Então, a questão da pesquisa de campo, das movimentações no espaço, na compreensão da dinâmica do tempo, né? Então, eu acredito que vai ter uma carga curricular interessante e vai atender às demandas do mercado. Isso que é o objetivo principal da URI. Quando começa o curso, professor? Bom, o curso, agora a primeira parte das inscrições vai ser os primeiros 15 dias de abril, né? E a partir, então, da segunda quinzena de abril inicia o curso, tá? Os dias de curso vão ser segundas, terças e quintas, e às vezes sábados, quando nós vamos ter saídas de campo, né? E também esses horários, eles são bastante flexíveis, de acordo com a intenção dos alunos e dos professores. Apenas profissionais da Unicampus de Erechim irão trabalhar nesse curso ou virão profissionais de fora? Não, de jeito nenhum. Nós temos muitos profissionais de fora, né? Temos profissionais da UPF, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Santa Maria, né? E outras universidades, a Universidade Federal de Santa Catarina, que estão nos apoiando nesse trabalho. Certamente trarão uma contribuição interessante e importante para aqueles que forem frequentar o curso. Com certeza, né? Esse é o nosso objetivo. E principalmente mostrar para os profissionais de história e para os professores que eles têm toda uma gama de informações e de mecanismos tecnológicos que eles podem aproveitar na sala de aula. Além do pós-graduação em História, estão abertas também inscrições para os cursos de especialização em Pedagogia Social, Psicopedagogia, Análises Clínicas e Toxicológicas, Licenciamento Ambiental, Psicologia Organizacional e do Trabalho, Auditoria, Controladoria e Perícia, Direito Civil e Processual Civil e Geografia. As inscrições podem ser encaminhadas junto à Secretaria de Pós-Graduação. Depois do intervalo, vamos ver a primeira parte do filme Águas de Todos, de Ninguém, produzido pelo Departamento de Ciências Biológicas da Unicampus de Erechim. O vídeo vem sendo mostrado nas escolas da região para destacar a importância da conservação da água no planeta. A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da Unicampus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica Unicampus de Erechim, uma escola com história.
Não deixe que o idioma separe você das oportunidades que o mundo oferece. Seja numa viagem, num game ou até mesmo para navegar na internet, falar outra língua facilita as coisas. Sem contar que logo logo vai facilitar também a sua entrada no mercado de trabalho. Faça sua matrícula e comece a aproveitar o que o mundo tem de melhor. Ligue 3520-9091 e receba mais informações. Centro de Línguas Positivo, Unicampus de Erechim. Matrículas abertas. Pós-graduação Unicampus de Erechim. Inscrições abertas para os cursos de Análises Clínicas e Toxicológicas, Licenciamento Ambiental, Direito Civil e Direito Processual Civil, Psicologia Organizacional e do Trabalho, ênfase em Gestão Estratégica de Pessoas, Química Ambiental, Pedagogia Social, Psicopedagogia, História e Geografia. Pós-graduação Unicampus de Erechim. Formação humana e profissional. Muitos dos estados brasileiros e o país como um todo abrigam quantidades generosas de águas superficiais e subterrâneas. A água já significou desenvolvimento no passado. No presente é sinônimo de conflitos e para o futuro assume áreas de potencialidade. Nos 2 próximos programas iremos destacar este tema com um filme organizado pelo Departamento de Ciências Biológicas da Unicampus de Erechim, através dos laboratórios de educação ambiental, geoprocessamento e planejamento ambiental. O filme Águas de Todos de Ninguém foi produzido durante a execução do projeto Lambari, Cuidando as Águas do Alto Uruguai Gaúcho, e contou com o apoio financeiro do CNPq. A produção é de responsabilidade dos professores Carlos Henke de Oliveira, Sônia Zarzewski e Alain Bresolin, e das alunas Raquel Fetter e Francele Santin. Muitos de nossos estados e o país como um todo abrigam quantidades generosas de águas superficiais e também subterrâneas. A água que significa desenvolvimento no passado, conflitos no presente e potencialidades no futuro é o objeto deste documentário. Bem, antes de mais nada, a gente precisa lembrar que água significa vida. Vida não só para a sociedade humana, nas várias
utilizações que nós podemos ter, no uso doméstico, no uso industrial, para a agricultura principalmente, mas a gente tem que lembrar que a água é um meio de vida para inúmeras formas de animais, de plantas, de micro-organismos. E a cada vez que o homem tem a sensibilidade de olhar para o curso d'água, ou seja, poder olhar para as águas de um rio passando embaixo de uma ponte, ou poder apreciar o pôr do sol na beira de uma lagoa, ele tem a noção da grandiosidade que significa aquela água na sua frente. Por que não dizer todos os animais, né, de alguma forma, são dependentes do recurso hídrico. Alguns em maior escala, outros em menor escala. Mas eu acho que seria muito importante a gente ressaltar os anfíbios, que são o primeiro grupo a conquistar o ambiente terrestre, mas que ainda não o fez de forma definitiva. Ou seja, uma fase da vida dos anfíbios ainda é aquática. Então eles são dependentes ao longo do seu desenvolvimento, né, numa das suas fases, são diretamente dependentes aí do recurso hídrico para sua sobrevivência. Sempre a gente tem que levar em conta a inter-relação que existe entre o meio aquático e o meio terrestre. Nós temos que pensar as florestas ribeirinhas não como simplesmente florestas localizadas ao longo do curso da água, mas nós temos que pensar como um sistema complexo em que o rio interfere nas matas ribeirinhas, nas florestas ribeirinhas, e as florestas ribeirinhas interferem dentro da parte aquática. O biólogo tem um papel muito importante sobre as questões limnológicas, na sua avaliação de qualidade de água, não só sob os pontos de vista físico-químicos, que são os métodos tradicionais, comumente utilizados há muitas décadas, mas hoje em dia vem crescendo muito a ideia da abordagem mais ecossistêmica de se analisar a integridade do meio ambiente. E aí que entra o biólogo sob o ponto de vista da utilização de bioindicadores, ou indicadores biológicos, independente do grupo, se é vertebrado, no caso de peixes, plantas, no caso de macrófitas ou algas, ou até mesmo no caso de invertebrados, que são os próprios insetos, moluscos, crustáceos e outros grupos de invertebrados existentes ali no corpo hídrico. Então, a importância principal pelo conhecimento técnico, pela formação do biólogo, essa questão se encaixa muito bem e vem contribuindo muito nessas últimas 2 décadas, principalmente no Brasil, em função da utilização dos bioindicadores como indicadores de qualidade de água. Olha, está chovendo na roseira, que só dá rosa, mas não cheira a frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, Bete e Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosas espalhadas pelo vento, um amor tão puro carregou meu pensamento. Olha, um tico-tico mora ao lado, e passeando no molhado, adivinhou a primavera. Olha, que chuva boa, prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que lava Nascente significa vida. Por quê? Porque é ali onde a água está brotando. A água é o início de tudo na vida da humanidade. Todo grande rio, ele é formado a partir da junção de pequenos cursos d'água. Então você tem nascentes, olhos d'água, onde a água começa a brotar, aos pouquinhos vão se somando, vão formando pequenos córregos, esses córregos vão se somando, formando pequenos rios, até formar os grandes rios que nós temos no nosso país, as grandes bacias hidrográficas. Qualquer parte da superfície terrestre pertence a uma bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica em si, ela se caracteriza por ter divisor d'água, que é caracterizado pelas áreas elevadas, ou
topograficamente mais altas que drenam água para um canal de saída, para um rio, que é o rio principal, e que tem todo um sistema de entorno que é onde a água escoa para aquela saída. A região do Alto Uruguai Gaúcho, fazendo parte da bacia hidrográfica do Rio Uruguai, está assentada sobre o Planalto brasileiro, resultado da ação das águas ao longo das eras geológicas. Tomemos como exemplo o Rio Dourado. Muitas de suas nascentes encontram-se dentro da área urbanizada de Erechim. A partir daí, as águas seguem o Vale do Rio Dourado, um terreno bastante íngreme, onde a urbanização, a agricultura e a pecuária não são favoráveis, restando ainda boa parte das florestas de encostas. Porém, nas áreas mais planas, as atividades agropecuárias resultam na perda da vegetação original. Novamente, filetes de água desenharam e definiram os cursos dos rios que viriam a desembocar no Rio Uruguai. O Rio Dourado como um todo ele se encaminha para o deságue no Rio Uruguai. Aí nós teríamos, a partir do Rio Uruguai, nós teríamos o encontro do Rio Uruguai com o Rio Paraná, teríamos a formação da Bacia Platina, que seria o deságue no Oceano Atlântico como um todo. Então nós temos uma hierarquia fluvial bem estruturada a nível de Brasil. Bacia hidrográfica é um conceito que veio da geografia, onde se busca não só avaliar a ecologia dos recursos hídricos, mas também a sua relação com os sistemas terrestres adjacentes e mais os aspectos sociais, culturais e econômicos. Olha, o jasmineiro está florido e o riachinho de água esperta se lança em vasto rio de águas calmas. Ah, você é de ninguém. O aquífero Guarani, basicamente, ele é formado por rochas arenosas. E as rochas arenosas, elas possuem em seus interstícios, né, quer dizer, os grãos de areia, entre eles existem vazios. E esses vazios é que são preenchidos pelas águas. Né? De uma maneira geral, é esse o funcionamento do aquífero. Ele é nada mais que uma rocha, não é um oco, um buraco, um rio, coisa parecida. Ele simplesmente é uma rocha arenosa que está saturado com água. A abrangência do aquífero Guarani no Brasil, ele aparece em estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e vem em direção ao Rio Grande do Sul, passando por Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, partes desses estados, não integralmente. E a extensão dele ultrapassa o Brasil, então nós temos também rochas que representam o aquífero Guarani no Uruguai, uma parte na Argentina e também no Paraguai. Então o que acontece? O aquífero nasce quando existe a recarga, a infiltração da água da chuva. Então a água está entrando dentro do aquífero. Uma parte de uma chuva se infiltrou no solo, entrou nas rochas e acabou formando água subterrânea. No caso, a água subterrânea do aquífero Guarani. Então, toda a água subterrânea, um dia, já foi chuva, digamos assim. Mas a água não fica parada. A água dentro de um aquífero, ela sempre anda, ela sempre circula, ela não fica parada. Então, o circular a gente chama de área de circulação. Até chegar em um lugar, né, que aí é a geologia que vai mostrar que lugar é esse, né, até chegar em um lugar em que essa água ela tem que sair. Porque se essa água não sai, a outra não entra. Entende? Porque vai ficar cheia e não tem como entrar, né? O lugar onde ela sai é onde ela morre. É a área de descarga. E é o lugar onde tem nascentes, por exemplo, de água, né? Onde aquela água subterrânea vai acabar virando uma água de rio. No caso do Rio Grande do Sul, localmente nós temos lugares em que a água está em profundidades em que ela não admite uma retirada econômica, digamos assim. Quer dizer, existe água, mas ela está tão profunda que a gente não consegue recuperar ela de uma maneira econômica. Nós temos áreas do estado em que o aquífero tem uma grande quantidade de água e uma boa qualidade de água.
E temos também áreas em que o aquífero ele apresenta uma quantidade grande e com qualidade não tão satisfatória para o abastecimento. Você é de ninguém. Você é de ninguém. Mas de fato, quais são os usos da água? Não é exagero dizer que existem centenas de formas de utilização, porém podemos classificá-las em dois tipos: usos consumptivos e usos não consumptivos. A diferença está no fato de consumir ou não a água. Um automóvel utiliza água, mas ele a consome? Você é de ninguém. No próximo programa você vai ver a segunda parte desse trabalho realizado pelo Departamento de Ciências Biológicas da Unicampus de Erechim. A todos, então, uma boa noite. A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da Unicampus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica Unicampus de Erechim, uma escola com história. Não deixe que o idioma separe você das oportunidades que o mundo oferece. Seja numa viagem, num game ou até mesmo para navegar na internet, falar outra língua facilita as coisas. Sem contar que logo logo vai facilitar também a sua entrada no mercado de trabalho. Faça sua matrícula e comece a aproveitar o que o mundo tem de melhor. Ligue 3520-9091 e receba mais informações. Centro de Línguas Positivo, Unicampus de Erechim. Matrículas abertas. Pós-graduação Unicampus de Erechim. Inscrições abertas para os cursos de Análises Clínicas e Toxicológicas, Licenciamento Ambiental, Direito Civil e Direito Processual Civil, Psicologia Organizacional e do Trabalho, ênfase em Gestão Estratégica de Pessoas, Química Ambiental, Pedagogia Social, Psicopedagogia, História e Geografia. Pós-graduação Unicampus de Erechim. Formação humana e profissional.